Aí, já estamos gravando. Bom, essa é a nossa aula de arte de hoje. Eu vou precisar que vocês peguem o livro de vocês, tá? E abram na página 56, que nós vamos falar hoje sobre tecelagem. A nossa matéria de hoje é tecelagem, tá bom? Então vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês a tela do da página do livro. Então vamos lá. Página 56. Olha lá. Vamos falar sobre materiais. A Sônia Gomes, que é a artista que nós vimos, né, no livro, que vocês tiveram que responder aí algumas perguntinhas sobre ela, né? Ela utiliza materiais que nem sempre são comuns às obras de arte, já que, por muito tempo, os artistas privilegiaram outros tipos de material, mais duráveis, como a tinta óleo, o mármore e o bronze. Agora, a partir do século XX, os artistas passaram a desafiar muitas convenções sobre o que poderia ou não ser aceito como arte, que é a arte contemporânea. Então, a Sônia, ela faz um tipo de arte contemporânea. A arte contemporânea, ela não segue o tradicional. Ela faz obras de arte com qualquer tipo de material, tá? Mesmo que seja objetos do cotidiano, que sejam elementos que não vão durar pouco, né? Digamos assim, questão de durabilidade, não vai durar aí anos e anos, mas eles costumam utilizar esses materiais nas obras contemporâneas, nas obras de hoje em dia, tá? Sempre que fala arte contemporânea, é de 1950 até os dias de hoje, tá bom? Então, olha lá. Abrindo espaço para o uso de objetos do cotidiano e elementos que até então eram poucos valorizados na produção de obras de arte. Ao optar por materiais perecíveis, ou seja, aquilo que dura muito tempo, perecível é algo que dura muito tempo, que pode estragar ou apodrecer, né? Então, materiais perecíveis ele estraga mais fácil, como tecido, rendas e bordados na produção de seus trabalhos. Sônia Gomes transforma estes elementos do cotidiano e cria significados diferentes e originais para eles. Então, agora nós vamos falar aí um pouco sobre tecido, sobre tecelagem, tá? Então, nós vamos falar sobre tecido. Está lá na página 56 do livro de vocês. Espera aí que ainda tem mais gente querendo entrar. Aí. Então, vamos lá. O tecido é basicamente o resultado do entrelaçamento de fios e fibras. Hoje existem muitos processos mecânicos e automatizados para fabricar tecidos, mas a forma mais tradicional de produzi-los é manualmente, com a ajuda de um tear, um aparelho para a produção de tecido feito geralmente de madeira. Este trabalho manual é feito por artesãos que muitas vezes, além de produzir o tecido, criam peças de artesanato que atualmente podem ser encontradas tanto nos comércios locais quanto em galerias, museus e outros espaços de divulgação de arte. Para criar a estrutura do tecido, um conjunto de fios do mesmo tamanho é preso e esticado longitudinalmente no tear, formando aquilo que chamamos de urdidura. Depois, os conjuntos de fios, chamados de trama, é entrelaçado
no sentido transversal da urgidura, em que o movimento dá origem ao tecido. Observe a imagem a seguir. Então, vamos ver agora o que é esses nomes estranhos que a gente viu. Primeiro, eu quero que vocês grifem essa parte aqui, ó. Um tecido é basicamente o resultado até madeira. Tá? Até madeira. Grifem essa parte. Aí agora nós vamos ver o que é a urdidura e o que é a trama. A urdidura são os fios que ficam esticados na vertical. E a trama são os fios que eu vou trançando na horizontal. Vamos entender. O tear, que é esse lugar onde de madeira, essa peça de madeira que eles utilizam para prender os fios e fazer os tecidos, o tear, ele vai ficar com linhas esticadas, que são chamadas de urdidura, que são essas laranjas. Tá vendo? Essas esticadas. E a trama é o outro fio que eu venho entrelaçando, ó, um por cima, um por baixo. Acompanha aqui onde eu estou passando o mouse. Um por cima, um por baixo, um por cima, um por baixo, um por cima, um por baixo e volta. Um por cima, volta ao contrário. Então, eu vou fazendo um trançado. Esse trançado é chamado de trama, tá vendo? Agora, vamos na página seguinte. Olha lá, que a gente vê as fotos realmente. Olha lá, olha o tear. O que é? O tear é essa peça de madeira onde a pessoa estica o tecido. Olha lá, o tear é esse. Esse daqui, que ela está preparando as linhas. Nesse de cá, ela está preparando as linhas. Tá vendo? Então, neste de baixo, aqui ela está preparando as linhas, vocês vão entender já já. Ela está preparando o fio de tecido. E este outro, que a mulher está em pé aqui, que é realmente o tear, que é desse jeito que está aqui nessa foto de cima. As linhas ficam amarradas, as outras ela vai passando por dentro, e depois ela puxa essa madeirinha, com essa madeirinha, para juntar um fio com o outro, ficar bem juntinho, bem preso, e poder formando o tecido, tá? Vamos fazer a leitura agora. Os fios usados para tecer são feitos de fibras e podem ser naturais, como, por exemplo, os índios costumam usar aquelas fibras naturais para trançar e fazer cesta, né? Vegetal, ou animal ou mineral, ou artificiais e sintéticos. Um exemplo de fibra natural e vegetal é o algodão, bastante utilizado na produção de roupas. Já as fibras naturais de origem animal devem vir da segregação. Espera só um minutinho que tem gente querendo entrar. Aí. Devem vir da segregação. Olha lá. Granular de alguns insetos, como nesse caso, como é no caso da seda, produzida a partir do casulo do bicho da seda, ou do pelo de animais, como a lã das ovelhas. As fibras naturais e minerais, por sua vez, podem vir de matérias-primas como carbono, o amianto, e este último proibido a muitos países por comprovadamente causar doenças em pessoas que trabalham com ele. O amianto, ele causa problemas respiratórios, a pessoa cheira, né? Ao cheirar, entram partículas desse amianto no pulmão, e o pulmão, ele não absorve, então vai ficando lá dentro. Então, acaba que no final a pessoa fica intoxicada, a pessoa acaba morrendo intoxicada por esse amianto. Então, o amianto é proibido, eles não usam mais, tá?
Para fazer linha, para fazer essas fibras. Aí aqui vocês estão vendo lá a tecelã, a artesã trabalhando com lã no tear. E aí as fibras artificiais, como a viscose e o acetato, são produzidas em laboratórios com matérias-primas naturais, como a célula extraída da madeira, enquanto as fibras sintéticas, como o poliamida e o poliéster, são elaborados, extraídos, né, de derivados do petróleo. Para transformar a fibra em linha, é preciso uma filã, ou seja, torcê-la de pouco em pouco até ela ir transformando em um fio, que é o que esta senhora está fazendo aqui. Essa maquininha, ela vai pisando aqui embaixo, ó, ela vai girando, e conforme ela vai girando, a mulher vai lá com a mão enrolando, e aí vai formando o fio. Vocês vão ver uns videozinhos que eu vou mostrar agora, vocês vão entender um pouquinho melhor, tá bom? Bom, então agora nós vamos assistir uns vídeos que tem a ver com essa tecelagem, tá? E aí eu vou falando, eu vou explicando para vocês. São vídeos, a maioria não é em português, é só mesmo para ver, tá? Então vamos lá. Olha esse aqui. Ah lá, vamos observar, ó. A maioria dos tapetes indianos são conhecidos no mundo inteiro, né? Então é muito comum a tecelagem manual ainda ser feita na Índia. Então vocês podem ver que é uma mulher indiana, ela está com aquelas roupas, com a vestimenta indiana. E aí, o que ela está fazendo? Olha lá, o tear, no tear está preso todas as linhas na vertical. Ela vai passando na horizontal, a linha trançando por cima e por baixo, né? Dentro, na parte horizontal, e ela vai conseguindo criar o tapete, tá vendo? Olha a facilidade que ela tem, né? Olha a rapidez. Agora nós vamos ver esse fazer a linha, olha lá, esticar a linha, fazer a linha. Também é um indiano, ó, que está trabalhando. Aqui, essa é a maquininha de fiar que eles falam, né? Que vai fazendo a linha realmente, vai fazendo o novelo, olha lá. E depois é só enrolar o novelo para eles poderem utilizar no tear. E aqui já é o tear, olha lá. Primeiro eles têm que amarrar linha por linha na vertical, que é o que eles estão fazendo aqui agora. Amarrando linha por linha na vertical, para depois começar a parte horizontal, que é o trançado. Então, olha lá. A maioria das vezes os homens fazem essa parte de esticar as linhas no tear, na vertical, para elas ficarem bem esticadinhas. E aí as mulheres costumam fazer a parte do trançado. Olha lá. Aí as mulheres vêm depois com a parte do trançado. Olha lá. Olha o exemplo. Elas vão trançando as linhas coloridas e vão formando os tapetes. Então, até hoje, ah lá, isso aqui que ela está fazendo agora. Isso aqui é para a linha ficar bem presinha e bem embaixo, ó. Para baixar a linha, tá vendo? Então, ela vai trançando e vai fazendo. Olha lá. Olha a rapidez. A prática, né? Vai eu ou você fazer para ver se a gente consegue fazer rápido desse jeito. Não tem como. E aí, olha lá, eles vão fazendo, vão formando o tapete. Olha lá. Todo trançadinho. Às vezes trabalham em duas pessoas no tear. Quando o tapete é grande demais, né? Eles costumam trabalhar em duas pessoas. E aí, olha lá, depois é só fazer o acabamento, ó. Aí ele faz o acabamento do tapete.
Isso é um tapete. Agora nós vamos ver outro vídeo que mostra outras coisas, tá? Só um minutinho. Olha lá. E aqueles são tapetes de pelo, que o pelo fica solto. Esse já é aquele tapete bem esticadinho que não tem pelo. Olha lá, ela trança, vai fazendo, vai formando o desenho, ó. E vai com a madeirinha, ela vai prendendo a linha para a linha ficar bem juntinho uma da outra e formar o tecido. Tá vendo? Também é um tear. Qual é a diferença? Esse tear é deitado, né? Aqueles lá de fazer tapete são em pé, porque eles são grandões, então é melhor fazer em pé. Esse já é deitadinho, fica um pouquinho mais fácil de lidar, tá vendo? E aí vai formando o desenho do tecido, vai formando o desenho que eles querem formar. Fazer com o tecido, fazer o tapete ou outra coisa. Bom, deu para ver direitinho também. Agora vamos ver outro videozinho. Isso tudo, gente, esses dois que nós acabamos de ver, são os manuais, né? A forma de fazer manual. Agora nós vamos assistir uma máquina fazendo tecido. Olha a rapidez da máquina. Olha lá. Então, hoje já existem fábricas em que essas máquinas, olha só, a máquina vai tecendo, vai passando a linha, ó, de um lado para o outro, e o tecido vai saindo ali embaixo. Ó, é uma máquina da Toyota, e ela está fazendo, olha só, 600, 800 pontos. Então, olha lá, sai cobertores, sai como se fossem cobertores ali do outro lado, ó. Aqui embaixo os cobertores saindo. Então, hoje em dia, existem máquinas próprias para fazer a tecelagem. Então, ainda existe a tecelagem manual? Sim, ainda existe tecelagem manual. Mas existem as fábricas de tecido, que aí, é claro, olha a rapidez dessa máquina, né, gente? Muito mais rápida do que a tecelagem manual. A tecelagem manual demora, tá? Olha lá, olha aqui saindo aos pouquinhos, o tecido saindo aqui embaixo. Pronto. A gente não consegue nem enxergar, tá vendo? Ela trabalhando de tão rápida que ela trabalha, a gente não consegue nem enxergar ela fazer os pontinhos aqui. Bom, então aqui já é uma máquina, né, meninos, trabalhando. Agora vamos ver um exemplo de tecelagem manual com tear feito de papelão, tá? Olha só. Professora. Só um minutinho. Deixa a gente ver esse vídeo aí você pode perguntar, tá? Olha só. Aqui, ao invés de ser um tear de tecido, olha lá, a mulher vai preparar um tear feito no papelão. Então, ela vai medir, olha lá, aqui ela tá medindo em polegada, né? Olha lá. Vai medir, pode ser em centímetro também, né? Ela vai medir de um lado e do outro e vai fazer os cortes. Olha lá, fez os cortes. Nesses cortes, ela vai prender a linha ou as tiras de tecido. No caso dela aqui, ela vai fazer com tira de tecido. Vendo? Ela quer fazer tiras de tecido para fazer um tapete, mas poderia ser com linha. Dava para fazer do mesmo jeito com a linha. Olha lá, ela fez as tiras de tecido. Agora ela vai começar a prender.
Olha lá. Começar a prender as tiras de tecido de um lado e do outro, ó. Vai prender todas. Depois que ela fez isso, de prender todas elas, todas as tiras de tecido, aí vai ser a hora de trançar. Olha lá, prendendo. Agora ela vai cortar mais tiras, tá vendo? Para ela poder trançar. Cortou as tiras. Olha lá. Tá com o tear esticado todo na vertical. O que ela vai começar a fazer agora? Agora ela vai vir com as tiras grandes que ela cortou de tecido, trançando na horizontal. Aqui ela tá cortando vários tipos de tecido para fazer, né? Para fazer o tapetinho com cores diferentes. Aí agora ela vai começar, olha lá. Ela vai trançar lá, um por cima, um por baixo. E assim por diante, ó. Primeiro ela vai dar um nó. E aí ela vai começar lá, um por cima e um por baixo. E aí vai ficar o tapete. Ó, no final, o tapetinho dela vai ficando todo trançadinho assim, tá vendo? Ó? Olha lá. Isso porque ela fez de tapete, fez de pano, né? De tecido. Então ela tá torcendo para virar um tapetinho normal. Olha lá, o que que ela faz agora? Ela solta as laterais e o tapetinho ficou pronto. É só ela amarrar essas beiradinhas, tá? Então aqui é um exemplo de tecelagem para vocês, tá? Então vocês viram vários exemplos de tecelagem. Bem, meninos, agora nós vamos voltar para o livro, porque tem a ver com a matéria, com o que vocês terão que fazer de tarefa, tá? Então preste atenção. No livro de vocês têm a página 58 e a página 59, que tem exemplos de tecelagem. Só que exemplo fácil de tecelagem, né? Tecelagem feita em papel, olha lá. Tecelagem feita em papel. E o do 59, tecelagem feita com linha, com a parte de papelão, né? O tear seria o papelão e feito com linha. Bom, então agora vamos falar aí a respeito desses dois, porque vocês vão ter que fazer isso como tarefa, tá? Então prestem bastante atenção. Como tecer o papel? Olha lá, para entender melhor, né, a urdidura e a trama que dão origem a um tecido, que tal experimentar tecer um papel? O que vocês vão fazer? Vocês vão cortar tiras de um papel de uma cor diferente, pode ser, por exemplo, de revista velha também, tá? Cortar tiras. E no outro papel, vocês não vão cortar tiras também, mas não vão cortar até o final. Então, olha lá.
Primeiro escolher uma cor de papel para começar a trama do seu tecido na vertical, com o auxílio de uma régua e do lápis, marque tiras de 3 centímetros de largura. Então, vocês vão medir sempre 3 centímetros e cortar as tirinhas, tá? Aqui, em seguida, escolha uma outra cor de papel para fazer a urdidura. Dessa vez, posicione a folha na horizontal e com a régua e o lápis, marque uma borda de 3 centímetros do papel. Ó, esse final, qual que é a diferença deste para este? Este vocês vão cortar até o fim, as tiras. O outro não. A outra vocês vão cortar deixando uma parte presa. Tá vendo que esse finalzinho aqui onde eu tô passando o mouse, ele está preso, ele não cortou até o final. E aí você vai medir 3 centímetros e vai fazer os riscos também, né? Mas não vai chegar até o final. Vai deixar uma beirada. Olha lá, deixar essa beiradinha aqui. Aí agora, para criar o seu tecido de papel, você vai pressionar a urdidura sobre uma mesa e você vai fazer as franjas, as franjinhas, os papeizinhos cortadinhos vão ficar para você. E aí você vai começar a erguer. Você vai tecer a trama. Uma de cada vez. Você vai colocar um por cima, um por baixo, um por cima, um por baixo. A segunda fileira, você vai alternar. Aquele que você colocou por baixo, você vai colocar por cima e assim por diante, até você formar esta folha de papel trançado. Então, você vai trançando um por cima, um por baixo, até formar este tipo de papel. Eu quero que vocês façam, não precisa ser grandão, pode ser do tamanho de uma folha, assim, do caderno de desenho, para depois vocês colarem no caderno de desenho. Eu quero que vocês façam essa trama. Não precisa nem ser 3 centímetros de largura, pode ser 2 centímetros de largura, tá bom, tá? Aí vocês vão colar no caderno de desenho e vai ficar como tarefa fazer isso, fazer esse trançado e colar a folha trançada no caderno de desenho e colocar tecelagem em papel, tá bom? Mas eu tenho linha, professora, na minha casa, então eu não quero fazer com papel, eu quero fazer com linhas. Pode? Pode. Você também vai colar depois no seu caderno, tá? É só você fazer com linhas dessa forma, olha lá. Você pega um pedacinho de papelão ou de papel mais grosso, enrola uma linha na vertical e depois vai trançando as outras linhas na horizontal. Então, dá para fazer assim também, tá bom? Dá para fazer desse tipo. Vocês vão escolher qual que é mais fácil. Mais fácil é o de papel. Mas se você tiver várias linhas em casa e quiser fazer com linha, tudo bem. Outra dica, que agora não é obrigatório. Agora não é obrigatório, é quem quiser. Eu vou postar para vocês este vídeo meu que eu fiz e postei no YouTube, onde eu ensino, ó, presta atenção, onde eu ensino vocês fazerem um chaveirinho com a técnica de tecelagem. Ó, deixa eu colocar aqui no final, que vai mostrar o chaveiro. Aqui. Eu ensino a fazer esse chaveirinho aqui. Espera aí que vai aqui. Esse chaveiro. I love art. Tá vendo? Esse chaveirinho aqui, ele é feito com um pedaço de plástico, que aqui eu cortei de um vidro de amaciante, mas pode ser vidro de shampoo, pode ser qualquer pedaço de plástico, pode ser garrafa PET, né? Eu cortei e fiz o trançado com as linhas. Eu vou explicando, ó, passo a passo o trançado com as linhas. Como que vocês têm que fazer. Mas professora, eu sou obrigada a fazer isso? Não, você não é obrigado, mas se você quiser aprender a fazer, olha lá,
eu estou ensinando nesse vídeo para vocês. Então, vocês terão como tarefa, mas e se eu fizer o chaveiro, eu preciso fazer essa outra tarefa do caderno? Não, aí se você fizer o chaveirinho, você só manda foto do chaveiro, né? E aí não precisa fazer no caderno, tá bom? Prof, Oi, pode falar. se eu quiser fazer o com linha, eu vou precisar fazer o de papel? Ou fazer só o com Não, linha? só o Tá. com linha. Se você quiser fazer o de linha, é só o de linha, tá bom? Vocês vão escolher ou o de papel, ou o de linha, ou o chaveirinho, que eu ensino nesse vídeo, tá bom? Então, vocês vão escolher e vão fazer um deles, somente um. E aí, vocês vão colar no caderno, tá? Se for um desses dois, se for esse de papel ou esse de linha, vocês colhem depois no caderno. Pode colar até com papelão, não precisa tirar do papelão, tá? Agora, se você for fazer o chaveirinho, vocês me mandem a foto do chaveirinho feito, tá bom? É um pouquinho mais difícil o chaveiro, é claro, né? De todos esses, o chaveirinho é mais difícil, mas tem aí o vídeo que eu ensino para vocês, se vocês quiserem utilizar, quiserem fazer, tá bom? Agora nós vamos seguir na nossa a aula de arte, nós vamos falar sobre renda. Olha lá. Existe no livro de vocês aí, ó, na página 60, vocês estão vendo, né, algumas trabalhos de rendeiras. Essas rendeiras, gente, elas fazem esse trabalho à mão até hoje, principalmente no Nordeste. Tem muita roupa que elas fazem à renda, toalhas de mesa, paninhos assim rendados à mão. Olha a diferença. A diferença nesse caso aqui é que o tear é redondo. Então elas vão fazendo em forma de uma renda arredondada, tá vendo? A renda é um tipo de tecido fino e delicado que se caracteriza por desenhos formados pelas tramas. Então, qual é a diferença de um tecido para uma renda? A renda, ela vai formar desenhos com o amarrar, com o trançar dos fios, tá? Cheia de pequenos furos. Tradicionalmente, as rendas são produzidas manualmente com técnicas de diferentes ferramentas. Aí aqui nós temos esse nome da renda, deixa eu ver no meu aqui, que aqui está meio claro. Nhanduti é um exemplo de renda criada pelos indígenas indígenas Guarani do Paraguai. É produzida com as linhas e agulha de costura a partir de um pequeno tear circular. Seu nome vem da palavra guarani, nhanduti, que significa teia de aranha. Então, vocês viram que, né, foram os índios que criaram esta técnica. Os índios utilizavam muito técnica de cestaria, de tecelagem, tá? Outro tipo de renda produzida com linha e agulha de costura é a renascença, originária da Europa, que aí é esta aqui que vocês estão vendo aqui embaixo. Que aí você vai bordando o desenho, tá vendo? Feita com linha e agulha, num tecido, direto num tecido, em cima de um tecido. Aí depois esse tecidinho é cortado. Chegou ao Brasil no período da colonização. Para produzir a renda renascença, primeiro é necessário desenhar um molde, prendê-lo em uma superfície de almofada, que torna o trabalho mais estável. Depois, alinhava-se o risco com o lacê, um tipo de fita plana de algodão, para então passar a agulha entre as linhas nas áreas vazadas, formando a renda. No Brasil, existem vários polos de produção de renda renascença. Um dos mais famosos estão na região do Cariri, na Paraíba. Nesse território, formado por municípios como Monteiro e Camalaú.
cerca de 20% da população feminina trabalha com a produção e a comercialização da renda. Várias dessas mulheres estão organizadas em associações ou corporativas e ajudam a fazer o seu trabalho seja reconhecido e valorizado. Aí agora olha na página seguinte, como que essas mulheres trabalham, essas rendeiras que trabalham até hoje. Um outro tipo de ferramenta que elas usam é essa almofadinha, ó, feita como se fosse em cima de um banquinho, e aí em vez de usar agulha, elas utilizam esses pauzinhos, ó, para prender as linhas, e aí elas vão fazendo trançado e vão criando os desenhos, tá vendo? Vão criando os desenhos. Aí tá lá. Além das agulhas, outra ferramenta utilizada para fazer renda são os bilros, que são esses pauzinhos aqui, ó, tá vendo? Os bilros, um tipo de peso de madeira que dá o nome à renda de bilros. Típica de Florianópolis, em Santa Catarina, mas também presente em regiões litorâneas brasileiras. A renda de bilros também é confeccionada sobre uma almofada chamada rabolo, que é essa almofadinha aqui. Sobre ela é posicionado o desenho. Vocês estão vendo aqui esse pedaço de papel? Esse pedaço de papel está o desenho da renda. E aí a mulher vai trançando, ó, um biolo no outro, né? Um pauzinho no outro, e vai formando o desenho que está marcado ali. Aí, olha lá. Feito em um cartão chamado pique, que é demarcado com furos. Para produzir a renda, começa-se utilizando alfinetes para prender os fios na almofada. Depois, estes são movidos com a ajuda dos biolos para formar o desenho da renda. Essa movimentação é bastante rápida e produz um som muito característico. Aí agora eu vou mostrar para vocês aí um videozinho de produção de renda de biolos, tá? Está terminando já quase a aula, mas eu preciso mostrar para vocês ainda essa parte. A professora, a aula não vai acabar às 10h20? Porque não tá fazendo direto? Sim, eu falo a aula de arte. Tá terminando. Mas acabaria 9h50, não é? É. São... Mas não tem problema, vai acabar 10h20 do mesmo jeito, porque a de projeto de vida vai ser mais curtinha. Tá bom? Ó. Olha lá. A renda de biolos, como que elas vão fazendo? Ela vai prendendo com alfinete nos furinhos, tá vendo? E vão movimentando, vão mexendo os biolos, que são essas madeirinhas. Então, esses furinhos que elas vão prendendo vão ajudando a formar o desenho. E aí elas vão aqui ela tá fazendo devagar para mostrar como é que faz, olha lá, tirando o furinho, um alfinete, colocando no outro lugar, olha lá, coloca no outro lugar na almofada e vai mexendo até formar os desenhos, né? Mas elas são bem rápidas, as mulheres que fazem essas rendas de biolos, quando elas não querem mostrar assim, quando elas estão fazendo sozinhas, elas costumam fazer bem rápido. Olha lá. Olha os alfinetinhos prendendo. Tá vendo? E aí elas vão marcando no desenho que tá nesse papel e elas vão fazendo o trançado. Olha lá, e aí vai saindo a renda pronta do outro lado, tá vendo? Vai ficando a renda pronta do outro lado. Olha lá na mão dela, ó. O
o pedaço de renda pronto. Olha lá. Viu? Aí vai ficando pronto e elas vão fazendo a renda assim, ó, vai formando a renda, olha lá. Vai enrolando e vai formando o pedaço de renda. Tá vendo? Aqui ela vai fazer, olha lá, aqui ela vai trançar, ó, como elas vão rapidinho, ó. E aí vai batendo uma bolinha, né, na outra, um pedacinho do biolus no outro e vai fazendo o barulhinho de bater um biolus no outro. Tá vendo? Esse é o trançado. Agora nós vamos falar a respeito desse daqui, ó. Isso aqui é basicamente olha lá, uma atividade super legal ser feita em papel. Ó, agora vamos recriar as formas de renda em papel. Vocês peguem, olha lá, se vocês sigam esse passo a passo aqui e vocês criem uma renda no papel. Eu vou fazer um videozinho, eu vou postar, eu vou ver se eu faço esse feriado e eu posto no meu canal e aí eu compartilho com vocês ensinando a fazer essas rendinhas. Vamos fazer em papel de revista, por exemplo, para poder depois colar no caderno de desenho, tá? E a sua renda ficar ali colada. Esse daqui, gente, eu adoro. Eu fazia desde criança para fazer toalhinhas de mesa quando eu ia brincar de casinha, brincar de boneca. Então, a minha mesinha, né, para brincar, tinha sempre uma toalhinha de renda de papel, é claro, que eu cortava, que eu recortava. Então, eu adoro fazer essa atividade aqui de transformar Essa vai ser o tarefa? papel em renda. Vai ser tarefa também. Ah, mas essa é muito fácil. Depois que eu fizer o vídeo, vocês vão ver que é super fácil de fazer, tá bom? Então, professora, aí faz ali e cola no Eu já caderno? fiz, só que não foi Vai publicado. fazer e vai colar no caderno. E aí vai me mandar a foto, tá bom? Mas essa vai ser tarefa de hoje também? Também. 2 tarefas de arte. Só que a de projeto de vida, a tarefa de projeto de vida tá bem fácil. Bom, meninos, então agora nós vamos finalizar, né, a parte da aula de arte.